tem falhas que acontecem por diferentes tipos de solicitações. Então, você pode ter solicitações relacionadas a um ambiente, que pode ser um ambiente mais agressivo em termos de corrosão ou de desgaste. Podem ter falhas relacionadas a solicitações por temperaturas altas ou por temperaturas baixas, e podem ter falhas associadas aos esforços. Na verdade, a maioria está sempre meio que associada aos esforços. Mas, especificamente e puramente associadas aos esforços, são as falhas de natureza mecânica. E o que acontece? Quando o material falha, é porque o material não resistiu a um dado esforço ou a uma solicitação mecânica, ou seja, as tensões que foram impostas ao material. Uma das coisas interessantes da gente falar é o seguinte, que ao contrário de falhas onde você tem a ação ambiental ou ação de temperaturas, as falhas que acontecem por causa de uma solicitação mecânica, você necessariamente precisa que a solicitação mecânica esteja acontecendo. Por que eu digo isso? Porque às vezes você aperta um parafuso, deixa lá ele quietinho, daqui a pouco ele rompe. Se tiver uma natureza puramente mecânica, isso não acontece. Por quê? Porque vai romper na hora que você estiver tendo o esforço em cima daquele parafuso. Ou seja, o parafuso pode ter ficado quietinho lá, mas, por exemplo, você ter algum tipo de vibração ou movimentação que você, na verdade, não pensa que você está aplicando um esforço diretamente no parafuso, mas está aplicando sim, né? Ele está, de alguma forma, resistindo àquela movimentação, àquela vibração, e aí pode acontecer uma falha depois de um tempo, sim, mas aí você vai estar com outro mecanismo de falha progressiva, que seria uma fadiga. Então, a gente tem, em termos de falhas que acontecem devido a esforços, a gente tem falhas do tipo fratura dúctil, fratura frágil, que são falhas instantâneas. Na hora que você aplicou o carregamento, ocorre a falha. E você tem as falhas que são progressivas, falhas que vão acontecer depois de um tempo em que o carregamento está variando. E essa variação não necessariamente precisa ser impondo uma alta carga. As falhas relacionadas com o ambiente ou com variações de temperatura podem acontecer, assim, sem você estar impondo uma tensão. Porém, as falhas que acontecem exclusivamente por uma ação mecânica, né, ou seja, que tem uma natureza mecânica, elas acontecem no momento em que o material sofre aquele esforço, e esse esforço que excede a capacidade do material de resistir. Quando você tem uma pressão num pipeline, num gasoduto, num oleoduto, depende muito da pressão, e a intensidade da tensão vai estar ligada diretamente com essa pressão no material. Essa pressão no material vai desenvolver no material uma tensão, tá? Que é diferente, por exemplo, de quando eu estou apertando um parafuso. Quando eu estou apertando um parafuso, eu vou ter uma tensão trativa que eu vou estar também impondo ao material. Que é diferente, por exemplo, de um eixo ou de uma árvore que está transmitindo um movimento, que você pode ter alguma restrição e aí você acaba tendo uma tensão de torção no material, né? Que também é diferente de você ter, por exemplo, ali um equipamento de sustentação, um gancho, e você pode ter uma carga localizada aplicada ali naquele gancho. E quando a gente pensa que a falha ela é exclusivamente de natureza mecânica, as falhas vão acontecer no momento em que você está impondo tensão. A gente vai dar uma olhadinha hoje, então, como é que o material se comporta na hora que você aplica uma determinada tensão nele, normalmente uma tensão trativa. Então, essa barrinha aqui, ó, ela está simbolizando aqui o meu material, onde eu tenho aqui uma tensão principal trativa sendo aplicada a ela, e essa tensão principal ela vai gerar uma tensão cisalhante, que vai estar atuando direto aonde? Nos planos, porque o meu material metálico aqui, ele é formado por uma estrutura cristalina, que tem planos atômicos. Então, essa minha tensão cisalhante, ela vai
atuar sobre os planos cristalinos. E a gente vai ter planos cristalinos com menor ou com maior densidade de átomos em função do tipo de estrutura cristalina que a gente tem. Ou seja, se eu tenho uma estrutura cristalina cúbica de corpo centrado, eu vou ter planos com uma determinada densidade, vou ter planos com uma densidade maior quando eu tenho a estrutura cúbica de face centrada. Vamos lembrar também que o nosso material, ele também é policristalino, ou seja, ele tem vários grãos, e cada grão desse, ele é representado por um conjunto de células unitárias, que é esse pedacinho aqui da estrutura cristalina, orientado numa determinada direção. De um grão para o outro, essa direção muda. Se essa direção muda, esse ângulo aqui da minha tensão cisalhante também vai mudar, porque em cima do meu plano cristalino, porque o plano também vai estar mudando de direção. Quando eu começo a tracionar meu material, a tendência é esse valor aqui da tensão de cisalhamento ir crescendo, até que ele vai atingir um valor crítico, onde começam a acontecer a movimentação de discordância que a gente vê aqui do lado. Aqui eu tenho uma discordância em aresta, tá vendo? Eu tenho uma discordância em aresta. Aqui eu tenho o meu par de cisalhamento, que está sendo induzido por essa tensão normal, tá certo? E esse par de cisalhamento, então, ele vai começar a fazer o quê? Vai quebrar essa ligaçãozinha aqui, ó, essa ligação daqui vai vir para cá, e assim sucessivamente. E o que vai acontecendo? A discordância, então, vai caminhando. Ó, ela estava aqui, num segundo momento ela está aqui, passa para o lado de cá, num terceiro momento ela veio para cá, num quarto momento ela já está aqui fora, no quinto momento ela formou um degrau e a estrutura voltou ao normal. Então, o que aconteceu? Eu criei um cisalhamento desse plano cristalino aqui, ó, que andou um pouquinho para o lado, e agora o que acontece? Em cima da linha da discordância, e vários degrauzinhos desse se formando acabam fazendo com que o meu material se deforme nessa direção aqui. Então, o meu material ele vai se deformar com maior facilidade ou menor facilidade em função da capacidade dessa discordância caminhar aqui nesse plano. Se ela caminha com facilidade, eu tenho uma deformação com tensão mais baixa e vou ter uma maior dutilidade. Se ela caminha com dificuldade, eu vou ter necessidade de tensões mais altas e vou ter, então, o meu material provavelmente com uma capacidade de deformação plástica menor. Esse movimento da discordância aqui, ela sempre acontece no plano mais denso de átomos e na direção mais densa de átomos. Então, cada estrutura cristalina, cada tipo de estrutura, vai ter uma direção mais densa e um plano mais denso de átomos. Então, aqui nesse caso, a gente tem o plano mais denso de átomos, que é a diagonal aqui do cubo. Nesse caso aqui, o plano mais denso de átomos é o plano que é a diagonal lá dentro do cubo, fazendo assim, que é o plano 1. O que acontece? Aqui a densidade é um pouco menor, por causa da própria fator de empacotamento aqui, que é menor, né? Aqui é 0,68, aqui é 0,74. Então, o fator de empacotamento aqui é menor, então a densidade dos planos atômicos vai ser menor também, e com isso eu vou conseguir, vou ter uma maior dificuldade de deslizamento da discordância e de ocorrer deformação plástica no material CCC. E vou ter mais facilidade no material CFC, que tem uma densidade atômica maior. Então, sempre vai acontecer no plano mais denso, na direção mais densa, vai ter uma facilidade maior no sistema CFC, que tem uma densidade atômica maior. Bom, eu vou ter, então, sempre um sistema de deslizamento, ou seja, vai estar sempre ocorrendo num plano mais denso e na direção mais densa. Como o plano mais denso e a direção mais densa, eles mudam de um grão para o outro, a tensão cisalhante necessária para fazer o movimento da discordância vai sendo atingida gradativamente em cada grão, né? Então, cada hora, esse grão começou a deformar, depois esse, porque o ângulo é diferente, então o valor da tensão está variando entre eles, até que vai chegar um momento que ela é grande o suficiente para ter deformação plástica em todos os grãos. Isso vai refletir diretamente no efeito macroscópico. Quando a gente está fazendo um ensaio de tração, por exemplo, essa mudança gradual da região elástica para a região plástica, né, ela vai
ocorrendo devagarinho. Por quê? Porque os grãos vão devagarinho começando a se deformar plasticamente. Alguns começam a ter deslizamento de discordância, o outro ainda não está tendo. Então, isso vai acontecendo. Se todos deformassem plasticamente ao mesmo tempo, se todos eles tivessem deslizamento de discordância ao mesmo tempo, essa mudança seria bem nítida. Eu cheguei nessa tensão, muda, mas ela vai ocorrendo devagarinho, porque vai acontecendo o início do movimento de discordância, vai acontecendo gradativamente em cada grão, como a gente viu aqui nesse slide anterior. Em função do quê? Em função do plano da tensão cisalhante, do plano mais denso, da direção mais densa e da mudança de ângulo desses planos para cada grão aqui. Então, isso vai acontecendo devagarzinho, e aqui, logo depois do escoamento, o que acontece? Eu começo a ter o encruamento, que é o quê? Um aumento da densidade de discordância, um aumento da resistência à deformação com a própria deformação. Quanto mais eu deformo o material plasticamente, mais ele resiste à deformação. Esse encruamento é o quê? É função do aumento da densidade de discordância no material, da dificuldade das discordâncias se movimentarem dessa forma aqui dentro do material. Isso reflete também diretamente quando a gente olha aqui nessa outra curva aqui, que a gente tem vários materiais com diferentes estruturas, e a gente vai observar aqui uma estrutura martensítica, por exemplo, que tem uma alta densidade de discordância, né? Em função da sua própria formação, ela vai ter o quê? Um elevado limite de escoamento, ou seja, eu vou ter que subir muito a minha tensão principal para poder induzir uma tensão cisalhante que seja capaz de fazer as discordâncias se movimentarem, mas também ela tem uma pequena capacidade de deformar plasticamente, porque a densidade de discordância já está muito alta lá. À medida que vai aparecendo aqui, ó, uma estrutura ferrítica, por exemplo, ela já vai ter uma maior capacidade de deformar plasticamente. Mas repara que o limite de escoamento dela é maior do que o limite de escoamento do material austenítico, por exemplo, que é CFC. Então, no material CFC, onde eu tenho uma densidade atômica maior, uma maior facilidade das discordâncias se movimentarem, o escoamento ocorre mais baixo e ele tem uma maior capacidade de deformar plasticamente. Enquanto que no material ferrítico eu vou ter um escoamento um pouco mais alto e uma menor capacidade de deformar plasticamente em função da sua própria estrutura. Essa historinha que a gente está contando aqui, ela reflete direto no comportamento dos materiais. Então, um material que eu não consiga atingir, por algum motivo, a tensão cisalhante necessária para ocorrer a deformação plástica, essa tensão principal vai começar a crescer e eu vou acabar atingindo a tensão necessária para separar os planos cristalinos. Então, eu vou caminhar para uma fratura frágil. Então, materiais que têm dificuldade de se deformar plasticamente têm uma maior tendência à ocorrência de uma fratura frágil. Isso também se reflete na curva de energia absorvida versus temperatura do ensaio Charpy. Ó, materiais CFC que têm uma boa capacidade de deformar plasticamente e que ativam vários sistemas de deslizamento de discordância por causa da sua densidade atômica, eles não vão ter o problema de transição do frágil, né? Porque eles conseguem ainda, mesmo com eu colocando uma taxa de carregamento alta, que é o caso do ensaio Charpy, mesmo eu variando a temperatura para baixo, que dificulta a deformação plástica, eles ainda conseguem se deformar plasticamente e não ocorre a fratura frágil, né? Enquanto que nos materiais, por exemplo, cúbico de corpo centrado, que, só para lembrar, é a grande maioria dos materiais com que nós trabalhamos, porque a grande maioria dos aços é cúbico de corpo centrado, ele sofre a transição do frágil, que é o quê? Porque ele vai perdendo a capacidade de deformar plasticamente, então ele tende a ter uma fratura frágil. Materiais de alta resistência, que seria o caso, por exemplo, de um aço martensítico, de alta resistência em função da própria microestrutura dele, da maneira como ele foi fabricado, para que ele vai ser designado, né? Então, ele já tem, é de uma alta resistência, a capacidade dele é comprometida desde já para qualquer temperatura, então ele acaba apresentando sempre uma energia absorvida baixa, ou seja, sempre com uma capacidade pequena de deformar plasticamente e sempre tendendo a uma fratura frágil, né? Então é importante entender que materiais que têm boa capacidade de deformação plástica, facilidade de movimentação de discordâncias, ele vai tender para uma fratura dúctil.
Se ele tiver uma dificuldade de deformar plasticamente, ou porque tem alta resistência, ou porque sofreu, né, perdeu essa capacidade em função da temperatura ou função da taxa de carregamento, ele vai tender, então, a ter uma fratura frágil. E a fratura frágil ela vai ser ocasionada sempre pela tensão principal, enquanto que a fratura dúctil vai ser sempre ocasionada pela tensão cisariante. Tá? É possível a gente observar as discordâncias caminhando, né? É possível a gente observar quando a gente olha o nosso material num microscópio eletrônico de transmissão. Quando a gente olha o nosso material no microscópio eletrônico de transmissão, a gente consegue visualizar as discordâncias. E se dentro do microscópio eletrônico de transmissão eu conseguir impor uma tensão na minha amostra, ou seja, fazer um micro ensaio de tração na minha amostra, eu vou conseguir ver as discordâncias se movimentando. Então, vamos lá agora ver alguns vídeos. O primeiro vídeo que a gente vai ver, um modelo de bolhas, feito em 1952. O cara fez um modelozinho de bolhas mostrando como é que as discordâncias se movimentam dentro do material. Ó, ele está lá produzindo as bolhas primeiro, tá vendo? O cara está produzindo as bolhas. Agora, as bolhas já estão ali, ó, elas estão se arranjando. E repara que vai aparecendo umas regiões aqui que são exatamente o contorno de grão, tá vendo? Ele vai mostrar aqui mais na frente que aqui tem uma direção bem específica de formação, como as bolhas se organizaram. Aqui tem um contorno de grão, tá vendo? Aqui tem um contorno de grão, onde é uma região onde as bolhas não estão arrumadas da mesma forma daqui de dentro, e essa direção daqui vai ser diferente dessa, tá vendo? Ele vai mostrar agora aqui, vai diminuir aqui, vai mostrar que a direção de um grão para o outro é diferente quando ele muda. Ó, aqui ele está com uma direção, aqui ele já está com uma outra direção e aqui ele já está com uma outra direção. Então, esse aqui é o meu contorno de grão. Ele está olhando lá em mais baixa ampliação, comparando com os grãos de um material, realmente, tá vendo? Aí ele vai mostrar que ele tem os grãos, ó, e vai mostrar que quando acontece a deformação elástica e a deformação plástica. Na deformação elástica, ele está mostrando que ele puxou ali só mostrando macroscopicamente, né? E não acontece nada. O que está acontecendo aqui? Está só movimentando as bolinhas em relação à distância entre elas, sem que, na verdade, ocorra nada. Ele está aplicando uma força pequena. Agora, se ele fizer uma deformação plástica, onde eu já tenho uma deformação permanente, olha lá o que acontece. As discordâncias vão se movimentar, tá vendo? As discordâncias são esses tracinhos que vocês estão vendo se movimentar aí, ó. Quando ele comprime, ocorre a movimentação da discordância, que são esses vários tracinhos aqui que vocês estão vendo eles se movimentarem. Tá vendo? Aí, ó, que maravilha. Eles se movimentaram. Então, o cara lá em 1952 montou um sistema de bolhas, né, onde ele mostra como é que ocorre a deformação plástica. Era um modelo, considerando, na verdade, que a bolha funciona como se fosse o átomo, né? Como se fosse o átomo dentro porque o átomo é considerado um modelo nosso aqui de esfera rígida, tá? A movimentação das discordâncias é a própria deformação plástica. E existem várias condições que fazem com que a movimentação das discordâncias seja dificultada. O ensaio de tração, ele vai te mostrar as tensões aonde o material começa a ter algum tipo de movimentação pela própria natureza dele, a natureza intrínseca dele, né? Quer dizer, as microestruturas, as características do material. As discordâncias, quando elas vão caminhando, elas podem encontrar, além da questão da estrutura, CCC, CFC, dos planos de deslizamento e tal, que facilitam isso. Além disso, a gente tem os grãos, né? Os contornos do grão já são uma condição onde a discordância pode dar uma paradinha. Todos os precipitados que a gente tem, principalmente os precipitados coerentes, né? O próprio encruamento, que é aquela geração das discordâncias, e aí a própria geração delas, que é o encruamento, acaba dificultando com que elas continuem se movimentando. Então, para isso, você precisa de tensões cada vez mais altas. Então, na verdade, quando você tem um material que ele é um material
que ele tem mais alta resistência, isso significa que você fez alguma coisa ali no material que dificultou a deformação plástica. Então, para isso, você acaba que a tensão de escoamento, que é a tensão de movimentação das discordâncias, aumenta, tá? Agora, quando a gente for pensar nas falhas, então aqui a gente tem aqui uma curva de tração, né? Então, tensão, deformação. A gente vê que aqui no campo elástico, o material, ele está com uma deformação elástica. O que é essa deformação elástica? Naquele primeiro videozinho das bolhas, o cara mostrou que quando ele fazia aquele esforço ali e ele estava só no campo elástico, o que acontecia com as bolinhas? Elas se afastavam, elas se aproximavam, mas você não via correr nenhuma discordância, né? No momento em que você entra no regime plástico, aí sim, o que acontece? Na hora que ele começa a entrar no regime plástico, começa a ter uma deformação permanente, é justamente porque as discordâncias elas estão caminhando, se movimentando, e elas vão criar aqueles degraus lá, que é justamente o que no metal é o irreversível, é a deformação plástica irreversível, aumentou o tamanho. E isso a gente vê aqui no corpo de prova de tração, né? No corpo de prova de tração, quando a gente entra aqui no regime plástico, o que acontece? Eu causo uma deformação permanente. Mas aí a gente tem que lembrar o seguinte, quando eu estou tracionando numa direção, eu aumento de tamanho nessa direção, mas eu diminuo de tamanho nessa direção, tá? Então, aqui eu vou causando uma deformação permanente e eu mudo de tamanho em uma direção, que é a direção que você está tendo o esforço, e que na outra direção você está diminuindo a sua seção, porque, obviamente, a massa tem que permanecer constante ali, né? Então, é importante a gente pensar o seguinte, que essa coisa da movimentação de discordâncias, ou deformação plástica, ela vai acontecer para uma tensão alta, né? Então, eu preciso ter chegado na tensão limite de escoamento do material para que eu possa ter uma deformação plástica. Então, tensões inferiores à tensão de limite de escoamento, a princípio, não causam nada no material. O material não falharia nunca quando você está aplicando uma tensão apenas no regime elástico, tá? E na hora que você chega numa tensão bem alta, né, quer dizer, quando você tem a estrutura do material, né, então a macroestrutura, a microestrutura e a estrutura atômica do material, somente quando você chega em tensões muito elevadas é que você começa a ter algum tipo de comportamento do material, tá? Esse comportamento vai ser um comportamento dútil, quando o material deslizar os planos, ou seja, quando as discordâncias se movimentarem. E você vai ter um material frágil quando você não deixar aquela discordância movimentar por algum motivo, e aí o que vai acontecer? Como o Paulo mostrou, na hora que você não tem um mecanismo de deslizamento, porque a sua tensão cisalhante chegou a zero, você vai aumentando a sua tensão até a hora que aquela tensão de afastamento dos planos, ela é atingida. E aí o que acontece? Na hora que você afasta os planos e você afasta de tal forma que eles se rompem, essa é a fratura frágil, quer dizer, é o comportamento frágil do material. É uma ruptura que não tem nenhuma deformação, tá? E ela é uma ruptura que acontece, bum, de uma única vez, tá? Então, é importante entender que na fratura dútil, a gente vai tendo essa movimentação das discordâncias, essa movimentação das discordâncias vai causando deformações plásticas no material, ou seja, vai mudando o tamanho dele, enquanto que você tem uma fratura frágil com uma separação de planos, você não tem deformação plástica, o material praticamente ele não muda de tamanho, porque ele vai relaxar aquela tensão rompendo. Então, ele não tem deformação plástica e ele não muda de tamanho, tá? Por quê? Porque você está numa tensão muito alta, mas sem ter detido deformação plástica. Rompe ou falha por uma ação mecânica sempre que tem uma sobrecarga. Mas, às vezes, a gente não sabe identificar muito bem
O que está fazendo essa tensão aumentar tanto? Uma sobrecarga fácil de perceber é essa, por exemplo, quando a gente aperta um parafuso e o parafuso ele sobrecarrega. A gente vai ver que o momento que as falhas mecânicas acontecem é quando você efetivamente aplica a carga. Você vai ter o mecanismo de falha. O mecanismo de falha vai ser dependente do comportamento do material dúctil ou frágil. E você vai ter a terceira coisa, a causa da falha, né? Então, eu tenho o momento da falha, eu tenho o mecanismo da falha, e agora eu tenho que saber qual é a causa da falha. A causa da falha, nem sempre a análise metalúrgica somente vai te dizer. Às vezes a análise metalúrgica ela é muito clara, mas nem sempre ela vai te dizer, porque você precisa conhecer um histórico até da própria aplicação da força ou do esforço, né, para entender a causa da falha. Então, vamos ter aqui um exemplo. Esse exemplo é um exemplo de um parafuso, né? Então, a gente sabe que para a gente ter uma união aparafusada boa, o que acontece? Eu vou ter que apertar o parafuso com uma tensão tal que, quando eu tiver realmente as forças de separação dessa união, aquela força que eu tinha aplicada no parafuso supera as forças de separação da união. Então, isso me diz o seguinte: todo parafuso ele tem que receber uma pré-carga antes de entrar em serviço. Esse é o aperto do parafuso. E aqui está, então, mostrando, né, que quando você vai fazer o aperto do parafuso, o que você busca fazer no aperto do parafuso? Esse parafuso aqui está uma curva de tensão-deformação, e a gente vai ver que a gente vai colocar o parafuso no regime elástico e a gente nunca vai poder passar o regime plástico, porque se eu apertar um parafuso além do regime elástico, ele vai deformar e aí ele vai relaxar, né? A gente tem que pensar o seguinte: sempre que deforma ou rompe, o material está relaxando a tensão. Então, eu não posso nunca apertar um parafuso a ponto dele deformar plasticamente. Eu tenho que sempre parar no campo elástico. Mas eu tenho que ter uma pré-carga tal que depois, quando eu tiver o meu parafuso em operação, aquela força de separação, ela não supere a força de união, né? Então, isso aí é o quê? A gente sabe que a força o clamp load aqui, né? Quer dizer, essa pré-carga, ela normalmente fica a 75%. Na verdade, 75% é o máximo, né? Porque depende se vai estar com um esforço de cíclico, né? Porque aí se tiver fadiga é outro tipo de característica. Depende de pressões, se você estiver falando de flanges em tubulações que são pressurizadas. Então, essa pré-carga no parafuso, ela depende muito da aplicação do parafuso. Mas, em geral, você não ultrapassa 75% da tensão limite de escoamento do parafuso no aperto. Agora, tem uma outra característica. Como é que você aplica essa pré-carga, né? Então, você não puxa o parafuso, você rosca o parafuso, né? E quando você rosca o parafuso, o que você aplica no parafuso é um torque. E esse torque é o quê? É uma força que você aplica, né, que faz ele andar uma certa distância. E aí você vai andando na rosca, ele vai rodando, e isso vai aplicando uma tensão trativa. Então, quando eu aperto o parafuso, eu aplico um torque. E esse torque é o quê? É esse movimento que eu vou fazendo entre roscas. E, obviamente, esse movimento, essa força que eu faço para uma rosca deslizar em cima da outra, depende da característica de superfície da rosca, né? Então, se eu estou colocando um parafuso e ele está oleado, ou ele está engraxado, ou ele tem um revestimento de cádmio, ou ele tem um revestimento orgânico, obviamente as características de superfície vão mudar. A rugosidade pode mudar e o próprio deslizamento pode mudar, né? Eu estou aplicando um óleo que vai facilitar essa força. E essa força, então, o que vai acontecer? Eu posso ter torques que se eu não considerar a minha característica de superfície, eu posso não ter
uma perfeita, um perfeito aperto. Então, aqui, olhando primeiro, né, entendendo que eu tenho uma força de aperto, onde eu vou ter que ter um material pré-tensionado a 75% do escoamento, a primeira coisa que eu tenho que pensar é que eu tenho os mais diferentes tipos de fixadores, né? Então, eu tenho parafusos, estojos, que ficam em diferentes classes de resistência, né? Esse 4.6, 5.6, a mais comum que a gente encontra é a 8.8, né? Que é aquele parafuso, por exemplo, B7, L7. Então, aqui estão as normas ASTM, normas ISO. A STM e ISO. E eu coloquei coloridinho aqui, por quê? Porque eu tenho aqui parafusos que são de aço carbono e parafusos que são de aço inox. E eu tenho aqui as classes de resistência. Essa classe 8.8, por exemplo, significa que o parafuso tem uma tensão limite de resistência de 800 megapascal e ele tem um limite de escoamento que fica a 80% da resistência, ou seja, o limite de escoamento dele é 640 megapascal. Então, você observa aqui, eu tenho um parafuso 8.8, onde eu vou apertar ele a 75% do escoamento. Agora, se eu estiver falando de um parafuso B7M, que é esse que é usado quando eu preciso ter condições de corrosivas maiores, obviamente, o limite de escoamento dele, a dureza dele é mais baixa, a tensão limite de resistência dele é mais baixo, o escoamento dele é mais baixo, obviamente eu tenho que apertar ele de forma diferente, né? Eu não posso usar o mesmo torque ou o mesmo aperto que eu vou ter para um parafuso 8.8, eu não posso botar um parafuso 6.8. E se vocês observarem, por exemplo, os parafusos de inox, é muito comum o pessoal sobrecarregar o parafuso de inox, porque as classes de resistência nos inox são muito mais baixas. Então, um parafuso B8, por exemplo, que é um inox austenítico comum, você vê que ele tem um escoamento muito mais baixo. Então, se você apertar um aço inox, um parafuso de aço inox, como se ele fosse de um aço baixa-liga, ele vai simplesmente o quê? Vai romper. Então, eu trouxe aqui 2 casos que mostram exatamente isso, uma sobrecarga durante um aperto. Essa sobrecarga durante o aperto, o que eu tenho? Esse parafuso aqui, por exemplo, ele é um 10.9. Foi feita a análise metalúrgica nele e foi visto que ele é um parafuso que ele tinha a característica que ele deveria ter, temperado e revenido, para atender aos requisitos desse 10.9. Só que aplicaram um torque excessivo nele. Então, aplicaram um torque que não era o torque que ele deveria ter para essa característica de ser um 10.9 e para a condição de superfície dele. O material, quando ele tem uma fratura dútil, ele tem uma falha dútil, que às vezes não é nem uma fratura, observa, esse aqui falhou sem fraturar. Ele altera muito as dimensões dele. Ele vai ser um material que ele vai acabar deformando plasticamente e ele deforma e você acaba enxergando bem essa deformação plástica. Nesse caso aqui, o que aconteceu foi um torque excessivo no material, mas não é muito diferente desse outro material aqui. Esse material aqui já é um parafuso B7, só que ele foi um parafuso B7 onde o pessoal não tratou termicamente o material corretamente e a estrutura dele ficou ferrítico-perlítica. Um material para essa classe de resistência do B7, ele é um material que tem um beneficiamento, ele tem um tratamento térmico de beneficiamento. Então, você vê aqui, o material não atendia, ele teve o aperto correto, porém, também deformou plasticamente, porque o material era um material que tinha uma resistência mais baixa. Então, você vê, a gente vê que o momento das falhas foi um momento do aperto, ou seja, você estava aplicando aquela tensão, a falha ocorreu de forma instantânea, na mesma hora rompeu. A gente vê que o mecanismo de falha é um mecanismo de falha dútil. Agora, a causa da falha, cada um teve uma causa diferente. Esse aqui, a causa da falha foi um procedimento de torque incorreto. Esse aqui, a causa da falha foi um material adquirido com um processamento errado.
E eu trouxe aqui só para vocês verem a questão de você ter o torque recomendado, né? Esse aqui, por exemplo, é o API 6A, que seria, então, para componentes pressurizados. E aí você vê aqui, ó, por exemplo, os tojos, onde eu tenho a tensão limite de escoamento dele, esse aqui é 80 KSI, esse é 105 KSI, esse é 95 KSI. Eu tenho os diferentes diâmetros e a gente vê que o torque, eu tenho um torque quando eu tenho um coeficiente de fricção, ou seja, uma condição de superfície oleado, revestida, onde eu tenho um valor aqui de coeficiente de fricção mais baixo e um valor de coeficiente de fricção mais alto. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter diferentes torques. Então, eu aplico diferentes torques em parafusos para diferentes diâmetros, para diferentes tensões de limite de escoamento, que é o tipo de aço, para diferentes condições de superfície. Então, a gente viu aí um exemplo de falha que aconteceu em parafusos durante o aperto, tá? Falhas dúteis. Tem vários outros tipos de falha de parafuso, mas esse aqui é um de falha dútil. As falhas dúteis, elas costumam ser causadas por uma sobrecarga generalizada. Por quê? Porque normalmente as falhas dúteis estão mais associadas aos materiais mais dúteis, tá? Isso não quer dizer que o material dútil não possa sofrer uma falha frágil, tá? Mas quer dizer o contrário, né? Que se a falha foi dútil, quer dizer que o material conseguiu deformar. E essa deformação costuma ser uma deformação generalizada. O comportamento de um material frente a um esforço depende de 4 fatores básicos combinados entre eles, tá? Um é o tipo de carregamento que eu vou impor ao material. O segundo é a própria natureza do material, porque essa questão das discordâncias se movimentarem ou não dentro de uma estrutura tem muito a ver com a estrutura do material, CCC, CFC, e tem muito a ver também com os mecanismos que eu vou ter de endurecimento dentro do material. O material é temperado e revenido, o material é um material encruado, o material é um material que é endurecível por precipitação. Então, esses mecanismos de endurecimento vão fazer o material ter um diferente comportamento. Vai depender muito da geometria e vai depender muito da presença dos defeitos e também das dimensões dos defeitos existentes. Então, se a gente pensar o seguinte, eu tenho aqui um carregamento que eu vou colocar aqui a intensidade do carregamento, e eu vou ver a variação do carregamento com o tempo. Aqui está a intensidade do carregamento relacionado com a minha propriedade limite de escoamento. E aqui embaixo eu tenho a intensidade do carregamento relacionado com a minha tensão admissível. Então, a tensão limite de escoamento é uma tensão obtida no ensaio de tração e caracteriza como uma propriedade do material. Já a tensão admissível, ela não é uma propriedade do material, depende de cada tipo de projeto. E ela, na verdade, é um cálculo em projeto, dependendo das características do projeto e da seleção do material que o projetista escolheu. Então, obviamente, a tensão admissível é um percentual da tensão limite de escoamento. Por quê? Porque você não vai ter uma tensão admissível acima da tensão limite de escoamento, porque senão você permitiria que o seu material mudasse de dimensão durante a própria operação, porque ele teria possibilidade de deformar plasticamente, né? E deformar plasticamente significa mudar de tamanho. E aí, então, a gente tem o seguinte: como são as cargas? As cargas, elas normalmente, elas estão aqui abaixo. Por quê? Porque quando você projeta para você ter tensões máximas da ordem da tensão admissível, que é a máxima tensão média. O que é a máxima tensão média? Porque quando você calcula a tensão admissível, ela não considera as tensões locais. E as tensões locais são justamente o segredo para entender os materiais. Por quê? Porque, a princípio, a tensão média sempre vai ser mais baixa do que a tensão limite de escoamento. Então, se eu disse para vocês que qualquer falha vai acontecer com sobrecarga, sempre vai acontecer com uma tensão acima da tensão limite de escoamento.
Só que ela não vai ser uma tensão generalizada. E quando ela é uma tensão generalizada, dá o que a gente viu antes. Um aperto de um parafuso errado ou um material errado para um dado aperto. E aí você vai ter uma tensão que sim, ultrapassou a tensão limite de escoamento. Mas, de uma forma geral, quando você tem um projeto, você não tem tensões que superem a sua tensão admissível. Mas existem vários tipos de carregamento em função do tempo. A gente tem, por exemplo, carregamentos onde eu tenho uma alta taxa de aplicação de carga, né? O que é uma alta taxa de aplicação de carga? É eu colocar a carga de uma forma muito rápida, né? Eu poderia até dizer que essa é uma carga dinâmica, ou que poderia até ser um impacto. Então, eu posso tanto colocar a carga muito rapidamente, dar um pico de tensão, por exemplo, ou eu posso colocar a carga mais suavemente e chegar na minha tensão máxima de uma forma mais suave. Então, quando eu tenho uma alta taxa de aplicação de carga, eu digo que eu estou com carregamento dinâmico. Quando eu tenho uma baixa taxa de aplicação de carga, eu estou com um carregamento que tende a ser um carregamento estático. E esse carregamento estático tende a fazer o material ele ter um comportamento similar ao comportamento no ensaio de tração. Então, eu tenho um carregamento com uma alta taxa, que é um carregamento dinâmico, eu tenho um carregamento que eu vou aplicando aquela carga ao longo do tempo, bem devagarzinho, e essa carga tende a ser um carregamento estático, né? Uma pressão no material, as variações de pressão, elas não são instantâneas, elas são lentas. E eu tenho também os carregamentos variáveis, e esse carregamento variável, a tensão aumenta, diminui, e eu posso ter tensões no campo trativo, como eu também posso ter tensões compressivas. Esse carregamento, ele se caracteriza como um carregamento cíclico. Então, em termos de carregamento imposto, eu posso ter carregamentos dinâmicos, eu posso ter carregamentos estáticos e eu posso ter carregamentos cíclicos. Se um comportamento dútil do material exige uma movimentação atômica, ou seja, as discordâncias, né, os defeitos se movimentando, caminhando, quando eu tenho uma alta taxa de aplicação de carga, fica mais difícil, né, de acontecer aquela movimentação. Então, alta taxa de aplicação de carga leva o material para um comportamento mais frágil, enquanto que uma baixa taxa de aplicação de carga leva o material para um comportamento similar ao comportamento que eu teria no ensaio de tração, tá? Então, assim, isso, lembrando, né, eu tenho 4 fatores que vão influenciar. Um deles é o tipo de carregamento, mas eu vou ter os outros 3, tá? A resposta do material. Então, a resposta do material depende da geometria, depende do carregamento, depende dos defeitos, mas a natureza do material, ela é muito importante, tá? Então, e a natureza do material está ligada com a especificação do material, tá? Então, a gente tem que ver o seguinte, já no ensaio de tração, a gente já vê materiais com naturezas totalmente diferentes. A própria forma que o ensaio de tração aparece, a gente vê que o material, ele rompeu com pouquíssima ou nenhuma deformação plástica. Por incrível que pareça, esse é um aço inoxidável duplex. Mas você vê que ele tem uma natureza bem frágil. Essa natureza frágil, você revela a natureza frágil aqui no ensaio de tração, você já revela, né? E o ensaio de tração é um ensaio estático, sem nenhum concentrador de tensão aqui no material e feito na temperatura ambiente. Então, você vê assim, esse material, realmente a natureza dele é uma natureza frágil, tá? Enquanto você vê um outro material aqui, e é interessante que você olha aqui a usinagem do material, né? Ele tá brilhantezinho, bonitinho aqui, e olha aqui, ó,
você vê que aqui ele está todo rugoso, né? Por quê? Porque deformou, né? Olha o tamanho original aqui e o tamanho aqui, né? Você vê que ele teve um grande alongamento, alongamento e uma grande redução de área, né? E você vê que a fratura, essa aqui é uma fratura plana, perpendicular à tensão de tração no ensaio. Enquanto que aqui não, ele está rompendo aqui, ó, a 45 graus, né? Aquela ruptura, né? Taça, cone, né? Ruptura 45. E estão lembrando do filminho que o Paulo mostrou, que quando você comprime ou você traciona naquele modelo de bolhas, aí você vê que as discordâncias elas estão andando exatamente naqueles planos. Então você vê assim, poxa, é a deformação que está acontecendo ali, né? Então a natureza do material, ela já cada material tem a sua natureza e isso tem que ser muito considerado e isso vai ter grande influência na fratura dúctil ou na fratura frágil, tá? E aí eu coloquei aqui só para a gente ver diferentes características de ensaios de tração, tá? Então a gente vê aqui em ligas de alumínio, aí observa, esse aqui é a tensão. Quando você vê um aço, observa os níveis de tensão e aqui os níveis de tensão para o alumínio. Mas você vê que mesmo no alumínio, esse 1100 é praticamente o alumínio puro, olha como é que é a característica dele. E olha aqui uma outra liga T6 aqui, da série 7000 T6, que tem um tratamento térmico de endurecimento por precipitação. Você vê que os materiais eles têm características, mesmo dentro da mesma liga, eles têm características muito diferentes, né? E aí a gente vê o seguinte, que como o Paulo mostrou lá, essas aqui são curvas para aços inoxidáveis, tá? Então aqui eu tenho um aço inoxidável austenítico, aí você vê que o aço inoxidável austenítico, ele obviamente no estado solubilizado aqui, né? Ele tem uma tensão limite de escoamento baixa, mas aí observa, ele encrua e a tensão máxima dele pode ser aí 2 a 3 vezes a tensão limite de escoamento, ou seja, ele é um material que essa relação entre a tensão limite de escoamento e a tensão limite de resistência, ela é baixa, né? 0,3, 0,4, né? E aí é até interessante você pensar que esse aqui é um aço austenítico, tá? Esse aqui já é um aço ferrítico, inoxidável também. Ele já tem uma tensão limite de escoamento mais alta, mas ele tem uma tensão limite de resistência mais baixa do que o austenítico. É interessante dizer agora, né, porque isso daqui a pouco a gente vai ver num caso, que a dureza do material, ela não tem relação com a tensão limite de escoamento. A dureza do material, ela tem relação com a tensão limite de resistência. Então, eu posso te dizer que esse austenítico aqui, ele tem uma dureza maior do que esse ferrítico aqui, tá? Muito embora o escoamento dele seja muito inferior, tá? Essa é uma característica importante porque muitas vezes as pessoas avaliam a resistência do material pela dureza. E tudo bem, dá para avaliar pela dureza, mas não dá para você estimar se o material vai escoar ou não pela dureza, tá? Dá para você avaliar a tensão limite de resistência e não a tensão limite de escoamento, tá? E aí a gente vê que esse aqui já seria um material duplex, né? Que você vê que ele já tem uma tensão limite de escoamento bem mais alta do que um austenítico. Ele está escoando a 60% da tensão limite de resistência, tá? Então a razão LR dele já vai aumentando um pouquinho. Esses materiais aqui que são martensíticos, né? Aí você vê que a razão entre a tensão limite de escoamento e a tensão limite de resistência vai cada vez aumentando mais. Tá? Até um ponto que você tem quase que o material escoa e chega na tensão máxima, que seria a tensão aonde a gente pensa que o material romperia, tá? Então aqui é a tensão aonde o material ele começa a escoar e aqui a tensão aonde o material teria a máxima tensão, onde ele teria, por exemplo, formado uma trinca, por exemplo, no material. E aí a gente pensa o seguinte, que, obviamente, eu vou utilizar esse aqui é aço inox. O aço inox também tem a seleção dele vai muito também pela resistência à corrosão. Mas se a gente pensar nas escolhas dos materiais pela resistência, a gente tem que pensar que, quando a gente escolhe um material que tem uma resistência mais alta, esse material também pode ter essa relação LLR mais alta, tá?
Então, é importante entender que quando você aumenta a resistência mecânica do material, você vai deixando de ter um escoamento nítido e a relação entre L e R vai aumentando, tá? Aonde você usa materiais de alta resistência? Bom, você pode, por exemplo, querer um alto limite elástico. Aonde? Se eu tenho uma mola, a mola ela tem que ter um alto limite elástico, ela não pode deformar plasticamente, senão ela perde a função dela. Uma haste de um acionamento, ela precisa ter uma resistência mecânica, porque as hastes não podem curvar, não pode deformar, então você precisa ter realmente uma resistência mecânica mais alta em hastes, alguns fixadores, a gente viu que o fixador tem qualquer tipo de resistência. Aonde você precisa, por exemplo, trabalhar com tensões mais altas, mas você quer pesos mais baixos, por exemplo. E aí você quer menores espessuras, e aí um tubo de alta pressão, por exemplo, você vai usar um material de mais alta resistência para você não ter que botar uma espessura muito grande. Aonde você vai usar materiais de mais alta resistência? Internos de válvulas que sofrem desgaste, em sedes, por exemplo. Tem uma tubulação, uma linha pigável, que eu não quero que o pig fique preso, né? Então, eu também não posso ter um amassamento do tubo. Então, as linhas pigáveis, elas também utilizam materiais que têm uma resistênciazinha um pouquinho mais alta, justamente para você não ter esse amassamento. Então, você usa materiais de mais alta resistência porque você já está querendo que ele cumpra uma função onde ele vai ser mais exigido na resistência mecânica. Mas esses materiais também são aqueles que vão ter uma tendência maior de não movimentar as discordâncias, porque esse é o princípio dele, é a natureza dele, e que podem ter rupturas mais frágeis. Então, você vai ter que cuidar que tudo que você vai fazer para um material de mais alta resistência, você vai ter que prestar atenção naqueles outros itens, as taxas de carregamento, as geometrias e os defeitos, tá? Então, a gente vai ver que materiais de mais alta resistência, em geral, você já tem que fazer um não destrutivo mais apurado, justamente para ele não pode ter um defeito. Então, a gente vai ver isso mais na frente, tá? Onde você usa materiais de baixa resistência, também tem, às vezes, você precisa ter baixa resistência. Por exemplo, onde você tem um anel que você quer que amasse, aí o material precisa deformar, precisa ter baixa resistência. Então, você já usa a função dele, já vai envolver a deformação plástica, por exemplo. Então, é importante entender que a natureza do material, que é tanto dada no ensaio de tração aqui, como no ensaio Charpy, o que é o ensaio Charpy? A gente viu que no ensaio de tração, a gente não consegue ter a ideia dessa coisa total da movimentação das discordâncias, porque tudo, no fundo, se baseia nisso do ponto de vista do material. O material vai movimentar as discordâncias e vai se permitir ter um comportamento dútil, ou o material não vai movimentar as discordâncias por algum motivo, e aí o comportamento dele vai ser naturalmente mais frágil. Então, tudo vem disso. Você vê uma boa parte da natureza no ensaio de tração, que aí a gente vê essas características, mas no ensaio de tração, justamente por ele ser um ensaio uniaxial, feito numa temperatura amena e com uma taxa de aplicação de carga lenta, estático, você não vê algumas outras características que inibem a deformação plástica, ou seja, que dificultam a movimentação das discordâncias, que são justamente o impacto, justamente a presença de um concentrador de tensão, que é o entalhe, que a gente bota no Charpy, e as temperaturas, né, que você pode fazer, o Charpy você faz muito mais facilmente em temperaturas mais baixas, justamente para você ver os comportamentos em absorver a energia, tá? E como o Paulo falou para vocês, materiais austeníticos, eles raramente têm um comportamento frágil. Então, vocês vão ver o seguinte, que a tendência de, numa falha puramente mecânica, um aço austenítico, ele ter uma fratura frágil, é praticamente zero. Então, se por acaso você está vendo uma fratura frágil num aço austenítico, você já pode pensar assim, poxa, não foi um efeito só mecânico, né? E aí você começa a pensar nos efeitos de ambientes, né? Porque os ambientes, né, corrosivos e tal, eles podem dar fratura frágil em materiais austeníticos, né? Então, você tem que começar a pensar em termos da natureza do material. A estrutura austenítica nunca fragiliza, a estrutura martensítica, ela
nunca é muito dútil, né? Então, os materiais martensíticos, você até pode conseguir que o material tenha uma tenacidade um pouquinho maior quando você, por exemplo, reduz os teores de carbono na martensita, quando você joga uma pitadinha de níquel, né? Que aí são aqueles F6, né? Que você um martensítico inox, que aí você joga um pouquinho de níquel no material e ele já vai ter uma tenacidade um pouco mais alta. Ou a temperatura de revenimento, né? Porque a temperatura de revenimento também, o material, quanto mais alta a temperatura de revenimento, mais tenacidade, mas mais baixa a resistência mecânica também, tá? E você tem, então, os ferríticos. Os ferríticos, eles têm essa característica de sofrer uma transição. A estrutura CCC, ela sofre essa transição de comportamento. Nos materiais de estrutura ferrítica, o que você pode fazer para o material ter uma tenacidade um pouco maior, ou seja, para essa curva de transição caminhar para cá, a curva de transição caminhar para cá significa que em temperaturas mais baixas você ainda vai ter um comportamento mais dútil. Isso aí você faz como? Diminuindo a granulometria do material, trabalhando com materiais mais limpos, reduzindo o teor de carbono e também dando aquela sua pitadinha de níquel, tá? Então, a natureza do material aqui, tanto no ensaio de tração como no ensaio de Charpy, ela já vai te dizer um pouquinho sobre a tendência do material de ter um comportamento mais dútil ou um comportamento mais frágil. É importante dizer também o seguinte, que existem algumas fragilizações que o material pode sofrer. Por exemplo, quando você forma fase sigma em ligas inoxidáveis de alto cromo, o material fica totalmente frágil, tá? Então, apesar dele ter uma estrutura, a estrutura dele é uma mistura, né, da austenita aqui com a ferrita, então ele tem transição, né? Mas, além disso, a presença da fase sigma inibe totalmente a movimentação das discordâncias e aí o material acaba tendo um comportamento frágil. Assim como você tem alguns materiais martensíticos, você tem fragilizações ao revenido, por exemplo. Determinadas faixas de temperatura onde o material fragiliza. Por exemplo, martensíticos inoxidáveis tipo 1410, eles têm, para teores de fósforo um pouquinho mais alto, eles formam aquela nuvem ao redor do contorno de grão e o material tem uma energia Charpy muito baixa. Então, é muito importante entender que se o material ele tem uma natureza mais frágil, a natureza dele mais frágil, você consegue detectar tanto no ensaio de tração como no ensaio de Charpy, tá? Vamos pensar na questão do comportamento. Então, qual é o comportamento quando eu tenho uma tensão elevada? O material vai ter um comportamento dútil quando ele vai deslizar os planos cristalinos, que é a coisa da movimentação das discordâncias, e aí o que acontece? Essa sobrecarga que tem no material, ela vai causando o escoamento do material, só que quando o material vai escoando, a tensão vai baixando, porque aquela tensão aplicada, ela está se transformando numa deformação. O material ele vai romper por uma nucleação, crescimento e coalescimento de microcavidades e vai mostrar um comportamento parecido com o do ensaio de tração. Lembrando que a carga precisa ir aumentando para o escoamento acontecer, mas o material ele deforma muitas vezes e não rompe, e outras vezes ele simplesmente relaxa aquela tensão aplicada e através da deformação. Então, você pode ter um tubo que estufou, um parafuso que alongou, mas na hora que o material deforma, ele está relaxando. O comportamento dútil sempre religado à deformação. E o comportamento frágil? Quando o material ele não consegue deslizar o plano, aí o que acontece? Não deforma. No momento em que a tensão ela vai se tornando alta suficientemente para separar o plano, ou por clivagem, ou intergranular, caso o contorno do grão esteja de alguma forma fragilizado, o material pode continuar propagando mesmo sem tensão, porque na hora que você inicia um processo de separação, ele é um processo que ele vai prosseguir, ele meio que se alimenta, né? É que nem um vidro, né? Uma pedrinha no vidro, ele começa a propagar a trinca, daqui a pouco ele vai embora, você não precisa mais nem
ter uma tensão aplicada, tá? Então, vamos ver aqui uns casos. Uma ruptura dútil desse eye bolt, né, que é uma espécie de um fixadorzinho, né? Aí você vê, o que é a ruptura dútil, né? A ruptura dútil é porque o material teve aquela sobrecarga generalizada, tá? Aí a gente vê que esse aqui era um material da classe 5.6, que não era uma resistência tão grande, o material era um aço de baixo carbono, a estrutura dele era ferrítico-perlítica, e aí o que você vê? Quando você corta, aqui você vê já que o material está bem deformado. E aqui é uma macrografia, tá? Numa seção aqui do material, próximo da ruptura. Então, isso aqui é a ruptura. Então, aquela coisa de você ver uma ruptura, a fratura, aqui a gente não está vendo a fratura porque ela foi encaixada aqui, tá? Mas ele rompeu. Aí você vê, ela é toda rugosa. Por que ela é rugosa? Ela é rugosa porque estava absorvendo energia para romper. E você vê que em cada filete, no fundo do filete, você vê aqui, ó, isso aqui é uma deformação plástica que está no material, né? Então você vê que essa deformação, esse filete aqui, você olha ele aqui, o fundo do filete, e você vê que no fundo dos filetes você já vê uma trinca. E você vê que ao redor da trinca, o que você vê? Você vê uma região toda deformada plasticamente. Então você vê distorções, você vê o material muito fibroso, você vê grãos deformados, e você vê que então essa ruptura, você vê que ela não pega um contorno de grão, ela é uma ruptura transgranular, ela vai atravessando os contornos. Isso aqui é porque o material sofreu uma sobrecarga, tá? Uma sobrecarga generalizada. E foi deformando totalmente, tá? Aqui está mostrando como é que é o aspecto dessa fratura de nucleação. Então, você vê vários pontinhos aqui, né? Em cada pontinho desses, ocorreu a nucleação de um vazio, né? Muitas vezes, se você olhar dentro dos pontinhos, você vai ver alguma partícula, alguma inclusão, né, dentro do pontinho. Então, você nucleou um vazio, cresceu e coalesceu. Então, você vê, essa aqui é uma fratura por microcavidades, né, quer dizer, uma fratura por coalescência de microcavidades, ou dimples em inglês, tá? Então, a deformação revela um comportamento dútil do material. E a ruptura dútil está geralmente relacionada a essa sobrecarga generalizada. Agora vamos pensar como é que é a fratura frágil, né? Porque a fratura dútil ela é um pouco óbvia, tá? Já a fratura frágil já tem algumas características bem interessantes. A fratura frágil, então, ela acontece quando você não consegue movimentar as discordâncias. E aí, como você não consegue movimentar as discordâncias por algum motivo, né, aqueles 4 motivos que a gente falou, né, quer dizer, o tipo de carregamento, não dá tempo, ou a natureza do material, o material é frágil, ou a geometria, ou os defeitos. Esses últimos a gente vai falar agora. Quando você pega um material que ele tem uma natureza frágil, né, o que acontece? Você aplica uma tensão e o material não deforma, a tensão atinge a tensão de ruptura e o material separa os planos, rompe. Essa separação de planos, então aqui, ó, esse aqui é um material perlítico, tá? É praticamente perlítico, tem um pouquinho de ferrita aqui em contorno, mas ele é praticamente perlítico. E aí a gente vê que isso aqui é uma trinca, tá? Então, enquanto no outro que a gente via aquela trinca era uma trinca totalmente deformada plasticamente, nesse caso da fratura frágil, você vê que a trinca, ao redor da trinca, a estrutura nem mostra, aqui é outra trinca, tá vendo? A estrutura nem mostra, olha, acha aqui, ó, aqui é a lamela de perlita continua lá inteirona, ela nem virou ali para o lado, né? Então, o que você tem? Você tem, essa aqui é a clivagem, tá? Se você abrir essa fratura aqui, né, essa trinca, o que você vai ver é essa característica, tá? Então, a clivagem, ela é exatamente a separação de planos, né? E essas marquinhas que você vê aqui são até as discordâncias que você tem dentro da estrutura do material. Você vê que não tem nada de deformação aqui e o material, ele tem aqui até algumas rupturas aqui, nesse caso aqui, secundárias, que estão vindo na fratura, né? Mas essa é uma fratura frágil,
nada de deformação plástica no material, tá? E aí eu trouxe esse caso que eu acho super interessante, que também está lá no Materials Life, é o caso 134, onde um corpo de superduplex, ele foi testado e durante o teste de alta pressão, o material deu uma trinca que abriu aqui, ó, tá vendo? Abriu aqui ao meio, essa aqui é a trinca que deu no material, ó. Uma trinca totalmente frágil. Detalhe, aqui, né, como ele é um bloco de duplex, mas o duplex ele é um material que ele tem uma característica de dar gole, né? Então, quando você vai fazer vou botar uma junta e vai botar uma vedação ali, o material duplex ele não pode entrar uma junta de inox, né, dentro de um duplex, porque a junta de inox vai dar o gole. Então, você tem que colocar aqui, e não vai amassar, né? Vai amassar, mas não vai funcionar. Então, aqui, normalmente, o que você faz? Mesmo no material duplex, você coloca aqui nesse canal de anel BX, no caso, você coloca um inconel, tá? Então, você coloca uma solda de revestimento de inconel. A trinca a gente vê aqui no material, mas tem uma característica super interessante, que é o seguinte, né? Aqui, ó, esse aqui é o material que é a fase sigma do duplex. O duplex ele é bifásico, né? Então ele é austenita e ferrita, né? A ferrita são essas partes azuladas, a austenita é a branquinha. E o que acontece? O material, depois de ter sido forjado, ele foi feito um tratamento térmico, mas o pessoal não cuidou que esse tratamento térmico ele tinha que ser um tratamento numa determinada faixa de temperatura e ter um resfriamento mais rápido. Para não ter essa formação da fase sigma, mas teve a formação da fase sigma. A fase sigma fez com que, no corpo, o ensaio Charpy dele, na temperatura ambiente, desse 4 Joule. 4 Joule. 4 Joule é quase nada, né, no material. Então, assim, é um material totalmente frágil. Então, você vê, a natureza frágil desse material, você já revelaria no ensaio mecânico, de Charpy, por exemplo. Tá? E aí, a trinca propagou. Essa é a trinca frágil. Mas o que acontece? Na hora que a trinca enxergou a solda de inconel, que isso aqui é a solda de inconel, ó. Aqui não está dado nenhum tipo de... Aqui não é uma macrografia, não é nada. Isso aqui é a superfície do material. Aí você vê a trinca totalmente frágil, que aconteceu durante o teste hidrostático, e aí você vê que a trinca, bum, para no inconel, né? Por quê? Porque o inconel é um material totalmente dútil. Mesmo o material ter um defeito enorme, que é a própria trinca, que foi gerada numa fratura frágil do material, na hora que encontrou um material dútil, bum, parou a trinca. Então, essa é uma das fotos que eu acho assim, mais interessantes de você ver comportamentos do material. Um material de natureza frágil e um material de natureza dútil. Tá? A geometria é o terceiro fator aqui. Então, o que acontece? Quando a gente tem, justamente como a gente falou lá, no ensaio de tração, o material ele muda a dimensão, aumenta de tamanho aqui e diminui aqui, né? Você tem um estado uniaxial. Quando você começa a aumentar de tamanho ou de espessura, você vai mudando os estados. Por quê? Porque justamente se você quer tracionar aqui, existe uma restrição a afinar aqui, ou a afinar aqui. Não vai acontecer um afinamento quando você tem o material sendo tracionado e você não permitindo que as discordâncias caminhem lá, né? Ele vai ficar sempre no regime elástico. Aqui, quando o material sai do regime elástico para o regime plástico, essa deformação vai se tornando permanente, porque a movimentação das discordâncias está acontecendo. Quando você vai para um material de muito alta espessura, o que acontece? Você vai criando tensões, essas tensões não vão deixando existir tensões cisalhantes, o material fica no regime elástico. O material não consegue movimentar as discordâncias. Isso significa que, quando você vai tensionando o material de mais alta espessura, que você não deixa que as dimensões se modifiquem. Se a dimensão não consegue se modificar, você está criando uma restrição. E se você está criando uma restrição,
a tensão ali vai ficar sempre elástica. A tensão não entra no campo plástico. Então, a gente tem o seguinte, que existem restrições causadas por grandes espessuras que impedem a movimentação da discordância, e ao impedir a movimentação da discordância, você impede o material de entrar no regime plástico. Mas isso não quer dizer que a sua tensão para. A sua tensão pode ser aumentada cada vez mais e você continua no regime elástico. E aí, o que acontece? Quando eu tenho uma carga, e essa carga ela vai ser traduzida numa tensão no material, se eu tenho um material que tem um determinado tamanho, uma área, e essa área ela é uma área constante, uniforme, né? Aquela carga dividida pela área vai me dar a tensão. Então, eu tenho um carregamento imposto, esse carregamento vai gerar uma tensão no material. Essa tensão é de uma determinada magnitude. O que vai acontecer? Quando eu agora não tenho geometrias uniformes, eu tenho geometrias mais complexas, o que acontece? As distribuições de tensões, elas vão começar a variar, né? Dependendo da minha geometria. E aí a gente tem lá, por exemplo, lá nos elementos finitos, eles mostram para a gente diferentes níveis de tensão na hora que você aplica diferentes carregamentos. E a gente pode ver que os níveis de tensão variam. Assim como se você tem uma carga aplicada num determinado ponto, você vai ver que você pode ter uma tensão que vai ser amplificada aqui, né? Por conta de quê? Por conta da própria geometria do material. Então, você vê, por exemplo, aqui, várias intensidades de tensões causadas pela aplicação de uma carga. Então, existe uma distribuição de tensões. E dependendo de geometrias, as geometrias as mais variadas possíveis, né? O que acontece? Eu vou ter níveis de carregamento totalmente diferentes. E como o material enxerga isso? Então, se eu tenho um material onde eu não tenho uma variação geométrica, aquele carregamento ali pode me gerar uma tensão. Na hora que eu tenho variações geométricas, aquele carregamento me mostra variações do nível de tensão. E essas variações têm muito a ver com essas geometrias e tem a ver com os concentradores de tensão. Então, aqui, por exemplo, se eu tiver um furo aqui no material, o que vai acontecer? Essa carga que está sendo uniformemente aplicada aqui fora, ela vai estar gerando nessa seção resistente, gera uma tensão variada. E aí a gente vê que a tensão, ela muitas vezes ela é amplificada várias vezes. Então, eu tenho um nível de tensão aqui afastado do meu concentrador, mas, por exemplo, eu tenho que a minha tensão ela vai ser aumentada 3 vezes pela presença do concentrador. Então, a tensão aqui, um carregamento uniforme gera no material uma tensão não uniforme por conta de um concentrador. E essa tensão que ela é variada, a gente vê que essa tensão que ela é longe, uma tensão média na ordem de S aqui, ao lado do concentrador, ela chega a ser 3S. Então, eu tenho que, ao redor do concentrador, eu tenho uma tensão 3 vezes maior do que aquela minha tensão lá afastada. Então, vamos pensar agora, né? Aqui está mostrando, né, de novo, ali era um furo no material. Aqui é uma variação geométrica. Então, vê que quando você tem um material que ele tem uma variação geométrica, você está aplicando uma carga, aqui, por exemplo, eu tenho um diâmetro e aqui eu tenho outro diâmetro. Essa relação de diâmetros aqui, ela vai me dar, e esse raio aqui, vai me dar uma concentração de tensões aqui, que vai fazer com que a distribuição das tensões ao longo desse material aqui, ela seja variável. E eu vejo que próximo desse raio aqui, eu tenho uma tensão máxima que ela é K vezes a minha tensão média. Ou seja, esse K aqui é o fator concentrador de tensões. Quando o meu raio é muito pequenininho, o que acontece? O meu concentrador vai vindo para valores muito elevados.
Então, essa é a coisa, né? Por que a gente não faz um negócio que vem aqui, fica aqui né? Não faz raio nenhum. Por quê? Porque meu concentrador aqui vai para o infinito, né? Então, quanto mais eu adoçar um raio, mais eu vou caminhando para fatores de concentração de tensão menores. Mas mesmo assim, você vê, a tensão é aumentada 2 vezes, 1,8. Se o raio for bem pequenininho, ela pode ser aumentada aqui 3 vezes, 3,4. Se eu tivesse, por exemplo, agora um raio pequeniníssimo ou ausência de um raio, 0, ele tende ao infinito. Então, por que as tensões podem aumentar? As tensões podem aumentar porque eu estou associando aquele concentrador de tensão à minha tensão aplicada. Então, a minha tensão ela vai ser muito mais alta. E aí eu vou pensar o seguinte, como eu falei para vocês, eu tenho um material que tem um fator um LLR muito alto, eu tenho um material que tem um LLR muito baixo. Quando eu tenho, por exemplo, um material que tem um LLR muito baixo, ele é muito menos sensível a um concentrador de tensões do que um material que tem um LLR muito alto. Por quê? Porque para esse material aqui, um concentrador de tensões pode fazer rapidamente a tensão chegar a valores muito altos e se o material ele não conseguir deformar, ele vai trincar. Então, é exatamente isso. Se o material conseguir plastificar no concentrador, movimentando as discordâncias e relaxando a tensão, eu não tenho aquela tensão aumentada. Agora, se o material ele não conseguir plastificar próximo do concentrador, aí ele vai facilmente atingir a tensão limite de resistência e romper sem escoar. Tá? Então, é isso que eu tenho. Eu tenho, por exemplo, um fator concentrador de tensões e se eu tenho um material à frente de um concentrador, quando eu tenho uma tensão aplicada, eu tenho uma zona de plastificação. Essa zona de plastificação ela vai ser tanto maior quanto mais o material tiver uma natureza dúctil, quanto mais fino for o material, e eu vou conseguir fazer o quê? Aqui está o nível de tensão contra a distância. E a gente vê que a minha tensão elástica, ou seja, se o material... eu tenho uma tensão aplicada aqui afastada de um determinado nível. Quando eu vou aproximando para o meu concentrador, a minha tensão vai ser multiplicada e eu vou chegar aqui a uma tensão altíssima. Principalmente se esse concentrador for muito agudo, como uma trinca, por exemplo. E aí o problema dos defeitos. Os defeitos, as trincas, defeitos assim, planares e com pontas muito agudas, eles criam fortes concentradores, né? É como se fosse aquele raio tendendo a zero. O raio tendendo a zero, eu tenho a minha tensão tendendo a infinito, ali na ponta de uma trinca. Então, o que acontece? A minha tensão elástica seria essa aqui, se o material não deforma, né? Agora, se eu consigo ter um material que tem essa capacidade de deformar e movimentar as discordâncias, o que vai acontecer? Eu vou plastificar e a plastificação vai acontecer na hora que o material escoar e aí a minha tensão, essa tensão, ela é relaxada e eu passo a ter essa tensão que vai estar sempre assim, uma tensão alta, mais alta do que a tensão afastado do concentrador, mas ela é uma tensão onde eu deformei o material e ele mantém uma tensão mais baixa. Então, os materiais dúteis, eles não têm o comportamento dútil numa falha, só acontece com uma sobrecarga muito grande. Por quê? Porque para você ter uma plastificação que vai andando, né, e vai causando a falha, você teria que ter tensões muito altas, mas não tensões locais muito altas. Você teria que ter tensões gerais muito altas para essa trinca dútil ir propagando mais rapidamente, né? Enquanto que no material frágil, como o material frágil ele não tem uma plastificação grande, ou seja, a plastificação é bem pequena ou praticamente nula,
as tensões aumentam, e aí eu vou tendo o quê? Eu vou tendo trinca. A trinca, pum, anda aqui. E como a trinca frágil, ela anda sem precisar de muita energia, na hora que o material começa a trincar, bum, dá as fraturas catastróficas, que são aquelas que acontecem naquela hora e muito rapidamente e sem nenhum tipo de deformação, tá? Então, é exatamente isso. Quando eu tenho tensões, quando eu tenho as cargas que podem ser aplicadas, né, e gerando tensões distribuídas, próximo de um defeito ou de um concentrador, a minha tensão contra a distância, a minha tensão local é muito alta, né? Enquanto que a minha tensão média ao longo lá do material é bem mais baixa. Se a minha tensão local, ela, com certeza, ela vai ultrapassar a tensão limite de escoamento. Se o material for um material tenaz, ou seja, um material que tem tenacidade, a tendência é ter uma trinca que arredonda e abre somente se eu tiver uma carga muito alta. Agora, se o material tiver uma natureza frágil, ou se eu tiver numa condição geométrica, muito grandes espessuras, altas taxas de carregamento também, que são aquelas condições que dificultam a movimentação das discordâncias, ele pode ser um material que ele vai atuar, ter um comportamento frágil. E o que significa o comportamento frágil? Eu tenho praticamente nada de tensão para abrir e a trinca propaga rapidamente com baixa carga. Tá? Então, a tensão elevada associada a um concentrador, ela tanto pode relaxar quando ela ultrapassar a tensão limite de escoamento do material, se as condições locais permitirem, e a tenacidade do material permite também, com isso ela reduz o efeito do concentrador de tensões, ou a tensão elevada pode propagar o defeito de forma frágil, se não for possível deformar, aumentando o efeito dos concentradores de tensão. Então, é muito comum o pessoal dizer que os materiais frágeis, eles são muito sensíveis aos entalhes. São sensíveis aos entalhes, são sensíveis aos concentradores. Justamente por quê? Porque no material que não consegue deformar plasticamente, a tensão altíssima associada ao concentrador, ela pode levar a uma ruptura frágil, justamente porque a propagação é muito rápida e o material não consegue, de alguma forma, parar aquela trinca. É importante também falar para vocês a questão das soldas, né? As soldas são concentradores de tensão, por quê? Porque as soldas que envolvem a fusão, na verdade, qualquer tipo de solda, mas essa mais fácil da gente pensar, porque é a mais comum, é a solda por fusão, né? Que você tem uma fusão localizada. Por quê? Porque na fusão localizada, você tem um material que está ali sólido numa temperatura altíssima, quando o material contrai, ele vai puxar e ele vai criar tensões residuais no material. Se o material, dependendo do tipo de material, se você não der um alívio de tensões térmico ou mecânico mesmo, o material ele vai querer relaxar de alguma forma, né? Então, na hora que ele tiver a primeira carga sendo imposta ao material, aquela primeira carga vai se somar com a tensão residual no material. Se você tem materiais que têm já geometrias que já estão desfavorecendo, a própria geometria já cria um ponto de tensão maior ali, então você já tem um concentrador de tensão. Apenas pela geometria do material, se naquela região justamente, né, você ainda soldou aqui a cela aqui no material, e se você aplica um teste hidrostático, esse aqui é até uma das falhas que originou lá o código ASME, né, e todas as características que o material precisa ter em termos de alívio de tensões, em termos de espessuras, lá dos penumbras e tal, é justamente isso. Você tem um material que ele é colocado numa condição aonde você está restringindo ele, porque a gente tem que pensar o seguinte, no teste hidrostático, o que você está fazendo? Você está fazendo o material mudar as dimensões dele elasticamente, tá?
Mas o mudar elasticamente envolve aumentar as dimensões, porque a deformação elástica também cria uma movimentação, né? O material muda de tamanho. Mas se você tem várias restrições, o que acontece? Você acaba concentrando ali tensões. E essas tensões concentradas, somadas, as tensões residuais internas no material, porque ele não sofreu um relaxamento na fabricação, elas podem tranquilamente levar a rupturas, e você vê que essa ruptura aqui, que acontece aqui, aconteceu no início do século passado, né, onde o material não tinha tido alívio de tensões, mesmo tendo uma espessura grande. Por quê? Porque as espessuras grandes inibem a deformação plástica. Aí a gente vê o camarada lá na China, né, dando o teste, você vê que exatamente a ruptura, ela inicia na margem da solda, é uma ruptura frágil, você vê assim, não é nem aonde o costado estava soldado, mas é aonde tinha uma restrição pela solda da sela aqui no material, e que também era uma região onde tinha um interno soldado, né? Então você vê um interno soldado, uma cela soldada por fora, então você restringiu por dentro, restringiu por fora e aplicou um teste hidrostático, onde o material deveria ter uma certa expansão, mas aquela região não deixou o material expandir, e muito menos o material, espessuras grandes não permitiram o material acomodar, porque acontece isso, né? Por exemplo, quando você vai fazer soldas em estruturas, as estruturas, elas, às vezes você não tem alívio de tensões. Mas o que acontece? No primeiro carregamento que você dá, o material relaxa. Por quê? Porque o material é um material macio, material de alta tenacidade, e você está numa condição onde você aplicou uma carga lentamente e o material consegue, então, ter aquela capacidade de deformar. Então, os testes hidrostáticos de carga, eles servem justamente para isso. Eles servem justamente para, antes de entrar em operação, você impor ao material a pior condição que ele poderia ter. E o material, ele vai, nos testes, ele vai relaxar, tá? E esse relaxamento acontece na forma de deformação. Você impede a deformação, o material rompe, né? Porque a tensão vai ser alta. E aí vem justamente todas as características que o seu projeto precisa ter para que você não tenha uma influência tão grande dos concentradores de tensão. Então está aqui, né? Quer dizer, reduzir concentradores de tensão faz parte do projeto, principalmente se os materiais já são materiais que naturalmente já têm dificuldade de movimentar as discordâncias, tá? Então, mais alta resistência, menor tenacidade, é bom você tomar cuidado com roscas, né? No caso aqui, né? Você vê aonde você coloca uma rosca, onde você aumenta a espessura, né? Você não coloca aonde você já tem uma espessura mais reduzida. Aonde você coloca um material que ele pode sofrer um danozinho superficial de desgaste, você aumenta a seção para você reduzir a tensão que teria ali, e aí você pode, o defeitinho que você vai criar ali, ele não vai ser, não vai ter essa mesma influência, porque a sua tensão ali vai ser mais baixa. Então, justamente, quando você quer evitar a falha frágil, eu não vou fazer um comissionamento e levar o material direto para a potência máxima, para a pressão máxima, eu vou fazendo steps, né? Eu vou fazendo steps por quê? Porque eu vou aplicando a carga de uma forma estática. Por quê? Porque eu vou permitir que o material tenha um comportamento mais dútil se eu aplicar a carga de uma forma mais lenta, né? A natureza do material, se eu já tenho material que naturalmente, até por conta da função dele, ele é um material que tem dificuldade de movimentar discordâncias, porque ele já é um material de mais alta resistência, cuidado com os concentradores de tensão, né? Então, se você tem uma mola, e a mola já é um material de mais alta resistência, você não pode colocar essa mola no meio corrosivo e dar um pitch na mola, porque o pitch pode levar o material a ter uma fratura frágil,
né? Então, a natureza do material vai te dizer, cuidado com os concentradores, se for um material frágil, tá? A geometria, então, quando você vai para geometrias muito de grandes dimensões, espessuras grandes e tal, a gente pensa que quando você aumenta as espessuras, você está indo para tensões menores e aí, com isso, você está indo para a segurança. Errado. Se o material for um material que tem um comportamento mais frágil, se você aumenta a espessura, ele é um material muito sensível a um concentrador, é quase impossível você ter um projeto que não tenha nenhum concentrador de tensões. Então, se você aumenta a espessura, você está dificultando o seu material a ter um comportamento mais dútil, tá? E a presença dos defeitos? A geometria no projeto e os concentradores de tensão, você pode pensar bem, né? Mas os defeitos que podem surgir porque você está fabricando ou porque o seu material ele tem algum processo de fabricação que introduziu uma falta de fusão, uma trinquinha, um vazio de fundição, esses defeitos, eles não estão dentro do que um projetista pensa. E se eles existirem no seu material, eles atuam como concentradores de tensão. Então, o que você tem que fazer? Quando você tem um bom projeto, se você já está numa condição que você percebe que o seu material ele tem um risco de ter uma fratura frágil, você tem que ter uma inspeção não destrutiva assegurada. Por isso é que tem aqui os requisitos de inspeção. Justamente porque aquele seu requisito de ter um defeito máximo aceitável. Então, assim, olha, eu vou usar um ultrassom aqui e tudo que ultrapassar do tamanho tal tem que ser rejeitado. Então, é justamente isso. Agora, se você disser assim, não, eu não vou nem olhar porque não pode ter defeito, mas e aí, você não vai saber se teve defeito ou não? Então, esse é um grande problema dos materiais que têm um comportamento mais frágil. Se eles tiverem defeitos, eles vão propagar aqueles defeitos porque os defeitos são concentradores, né? Então, é exatamente esse, né? Você tem uma trinca interna no material, a trinca é um concentrador de tensões, né? E esse concentrador, ele pode ser relaxado se o material tiver um comportamento dútil. Por isso é que se você tem materiais que têm características mais dúteis, você pode relaxar um pouquinho mais nos seus critérios de aceitação de defeitos. Mas se o seu material é um material de alta resistência, você não pode relaxar nada, porque qualquer defeito, ele pode se tornar o início de uma falha frágil, como é, por exemplo, esse risco aí no API 571. Então, a gente viu no API 571, a gente viu aí que esses riscos que foram causados provavelmente por algum arrastamento de alguma coisa em cima da tubulação, geraram um concentrador de tensão no material e um concentrador, talvez até o próprio risco já tivesse causado umas trinquinhas, e as trinquinhas, sendo fortes concentradores de tensão, inibiram a capacidade do tubo de, no teste hidrostático, ele relaxar, né? Ele dá aquela pequena expandida, relaxar e está testado e já está ok, ele acabou dando uma fratura frágil. Então, se o defeito ele tiver um fator concentrador de tensões elevado e você dificultar a movimentação das discordâncias, a propagação ocorre rapidamente de forma frágil, tá? Isso aí, só a presença das trinquinhas já mostra que o concentrador era bem alto, tá? E aí eu coloquei aqui para a gente só ter assim como uma ideia, quais são as coisas que tendem a dar uma fratura frágil no material. Óbvio que o que está mais branquinho é o que não tende, né? Tende a dar um comportamento dútil no material, tá? Então, o carregamento imposto. Quando eu tenho um carregamento dinâmico, eu tenho maior tendência de dar uma fratura frágil. A configuração geométrica, espessuras grandes, variações de dimensões concentradores de tensão. O nível de tensões. O nível de tensões eu coloquei, mas assim, é aquele negócio que eu falei para vocês, né? Óbvio que se você tiver tensões muito baixas, o material ele só vai falhar quando ele tiver uma tensão, tá? Então, isso a gente já viu lá atrás. Falhas de natureza mecânica acontecem quando você tem uma tensão imposta. Então, se a sua tensão é baixa,
é menos provável que você tenha uma falha, né? Mas quanto menor for o fator de segurança, mais facilmente você vai ter uma fratura frágil. A resistência do material. Materiais que têm, né, austeníticos aqui, né, que tem uma razão LLR muito baixa, eles acomodam muito melhor os concentradores. Quando eu vou para materiais onde o LLR vai próximo de 1, aí eu tenho que tomar bastante cuidado, porque esse é aquele material que não acomoda concentradores de tensão. A tenacidade do material, tá lá, é diretamente, né? Material com baixa tenacidade, a tendência de ter fratura frágil é maior, né? As tensões internas, então tá lá, processos fabris relaxados, tem muito menos probabilidade de dar falha frágil, por exemplo, no teste, né? Agora, quando você faz uma soldagem sem alívio, você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente tem recomendações para fazer alívios de tensões, e essas recomendações, elas têm uma determinada base, né, ligado com a natureza do material, com as espessuras, mas também tem outras características, como a gente viu lá daquele vaso da China, né? Quer dizer, o cara soldou por dentro, o cara soldou por fora na mesma região, puxa, ali, né, o material ele está numa condição que talvez se ele tivesse soldado dentro e dado um alívio, e soldado fora, dado um alívio local, ou alguma coisa assim, o material já poderia ter tido esse relaxamento, tá? E aí eu tenho também a presença dos defeitos, né? Quer dizer, se eu tenho possibilidade de ter defeitos maiores, porque, por exemplo, ou eu não inspecionei, ou eu não solicitei a inspeção, ou a minha inspeção não foi adequada porque não pegaria o defeito, e existia a possibilidade de ter defeitos no material e esses defeitos tiverem uma determinada dimensão, eu também tenho maior tendência de fratura frágil. Tá? As falhas de natureza mecânica somente ocorrem no momento em que está acontecendo o esforço. São falhas que acontecem por uma sobrecarga no material. Tá? A falha dútil, a sobrecarga, ela tem que ser uma sobrecarga generalizada. Por quê? Porque se eu tiver um concentrador de tensão no material dútil, ele acomoda o concentrador, porque ele plastifica. E a gente não vê a plastificação, porque a plastificação é muito localizada ali. Então, o material nem muda grandes dimensões, ele acomoda porque plastifica e nada acontece. Ele reduz a tensão local associada ao concentrador, porque plastificou, e aí você acaba tendo um comportamento dútil no material, e a falha dútil só vai acontecer quando realmente aquela for uma sobrecarga generalizada, porque aí a plastificação vai continuando até o material vir a romper, né? Agora, já na falha frágil, essa sobrecarga, ela é uma sobrecarga localizada e ela acontece por conta dos concentradores de tensão. E porque o material não conseguiu, de alguma forma, plastificar localizadamente, né, propagando rapidamente a trinca. As questões que levam o material não conseguir plastificar estão ligadas com o tipo de carregamento, carregamentos com alta taxa, né, carregamentos dinâmicos, impactos, estão ligadas com materiais de natureza mais frágil, estão ligadas com espessuras muito grandes e geometrias muito complexas, estão ligadas com concentradores de tensão e com tensões internas geradas durante a própria fabricação com processos não relaxados, e ainda estão ligadas com a presença do defeito. Tá? Então, é isso que acontece em termos da fratura frágil.